Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha minha gente, a receitinha de hoje é um pão, tá? Pão algodão, olha que gracinha esse pão e fica super fofinho assim, minha gente. Bem levinho, ó, e não vai leite, tá? A gente faz com água, um ovo, apenas um ovo. Fica aí para acompanhar para vocês verem como é facinho de se fazer esse pão e ele fica super fofinho, tá? Olha, aqui eu já tenho uma tigela que eu vou estar acrescentando 240 ml de água morna, tá? Não pode ser quente, tem que ser aquele morninho mais para frio, tá bom? Vou estar acrescentando aqui, ó, 4 colheres de açúcar. E o segredo desse pão é mexer, tá? A gente não vai sovar ele, a gente vai mexer ele assim, ó. Vai colocando os ingredientes e vai sempre mexendo, tá bom? Aqui eu tenho um ovo, que eu vou dar uma batidinha nele. Pronto, já bati e já vou despejando aqui, mexendo, sempre mexendo, tá? Agora eu já vou acrescentar 4 colheres de sopa de óleo. Não pode ser azeite, tá? Tem que ser o óleo que você tiver em casa. E 10 gramas de fermento para pão, 10 gramas de fermento seco para pão. Sempre mexendo. E o seu pão vai ficar super fofinho. E já vou acrescentar a farinha de trigo aí, aos poucos. Não coloca a farinha de trigo toda de uma vez. Você vai acrescentando a farinha de trigo aos poucos e mexendo sempre, tá? E agora eu vou colocar 1 colher de chá de sal. Não coloca o sal junto com o fermento, tá bom? Porque pode matar o fermento. Você coloca depois de bem misturado é que você coloca o sal. Continuando aqui, colocando a farinha aos poucos. Neste pão, eu usei mais ou menos umas 5 xícaras de farinha de trigo, tá? De 240 ml. Mas aí depende muito da farinha, do tamanho do ovo. Você vai colocando aos pouquinhos. E eu vou mostrar pra vocês o ponto da massa, tá? Não pode ficar aquela massa pesada, aquela massa dura. Tem que ficar uma massinha leve, tá? Pronto, eu vou colocando aos poucos. Não coloca toda de uma vez. Vocês estão vendo aí que eu estou sempre mexendo? Então, por isso que não precisa sovar essa massa, tá bom? Agora eu vou dispensar o fouet, que a massa já tá ficando pesada. E vou pegar uma espátula. Tem que ter paciência para fazer e vale a pena, minha gente. Esse pão é uma delícia. Com um cafezinho quentinho, quentinho saindo do forno, com a manteiguinha. Nossa, fica um escândalo. E olha, sempre mexendo. Coloquei o restinho da massa. Se precisar, eu pego mais, tá bom? Pronto, agora eu vou colocar a mão na massa para sentir a textura da massa, né? E quando ela chegar ao ponto. Pronto, vou colocando com a mão, ó, um pouquinho de massa, de farinha, até ela ficar assim, olha só, minha gente. Ó, fui colocando os pouquinhos de farinha, até ela chegar nessa consistência, olha. Vocês estão vendo que fica uma massinha mole, grudenta, ó. É assim mesmo, tá? Ó, ela fica grudentinha mesmo. Ó, ela não tá grudando no dedo porque eu melei um pouquinho de farinha. Pronto, agora eu vou levar para descansar, tá? Coloca ela num lugar bem quentinho, dentro do forno, desligado, tá, pessoal? Porque o forno é um lugarzinho quente, né? Passei um pouquinho de óleo na minha vasilha embaixo para não grudar a massa. Pronto, vou deixar lá descansando por mais ou menos uns 40 minutinhos. Pronto, e olha como ela cresceu. Ficou 40 minutinhos, tá? E ela tá bem molinha, ó. E grudando. Agora eu vou colocar um pouquinho de trigo na bancada. Pra mim tá abrindo essa massa.
Fica bem molinha, mas é gostosa de trabalhar. Vocês passam um pouquinho de óleo nas mãos, para ela não ficar grudando. Mas não coloca farinha mais não, tá? Só na bancada assim, ó, para ela não ficar grudando. Pronto, agora eu vou tirar o ar da massa. E vou dividir em duas partes, que eu vou fazer 2 pães, tá? Eu usei 5 xícaras de farinha de trigo. Pronto, dividi. Uma metade eu vou abrir e a outra metade eu vou deixar aqui, ó, tampadinha, para não ressecar. E olha como é fácil de fazer. A massa é bem gostosa, boa de trabalhar. Pronto, vamos abrir a massa. Já abri, agora eu vou enrolar ela, ó, ela gruda um pouquinho, tá? Mas a gente vai puxando. Ó. Pronto, enrolei ela um pouco e deixei só um pedaço para fazer aquele detalhe, tá bom? Vou acertar as laterais, pega uma faca bem amolada ou um cortador de pão. Pronto, aí. Acerta as laterais para ficar bem bonitinho o acabamento. Vou abrir mais um pouquinho. E aqui, pessoal, vocês cortam na largura de um dedo, tá? Pronto, cheguei mais pra perto pra vocês verem direitinho, ó. Eu vou cortando as tirinhas na largura de um dedo. Pronto, agora eu só vou fazendo assim, ó, colocando pra trás e apertando ali pra ficar grudadinho, tá? No pão. Vai ajeitando, ó. Fica lindo esse pão com esse detalhe. Prontinho, ó, já tá pronto. Prenda bem atrás para não soltar. E olha que gracinha. Já tenho aqui uma forma untada com margarina e um pouquinho de farinha de trigo. Ó, pega com jeitinho. Ele fica grudando porque a massa é bem delicada. E olha só, minha gente, que gracinha. Pronto, já fiz o segundo pão, olha só. Ajeita bem na forma. E eu vou pincelar uma gema. Já vou pincelar assim, porque esse pão ele cresce bastante, tá? E depois de crescido fica ruim de você pincelar a gema, que você passa o pincel e afunda, tá bom? Aí eu já vou pincelar ele assim, porque depois que ele crescer já tá pronto. E olha só. Agora eu vou levar para descansar por mais 40 minutinhos, tá? E olha o resultado, minha gente. Tá vendo? Ele cresceu bastante, tá? E quando assar, ele vai ficar grudadinho. Olha o resultado. Ficou no forno 35 minutinhos, tá? Forno 180 graus. Ainda tá quentinho. Olha só como cresceu. Tá vendo? Cresceu bastante, grudou. Vou deixar esfriar.
Pronto, agora vamos tirar aqui um pedaço, né, pra gente ver como ele ficou fofinho. E ele fica bem levinho, por isso que é pão algodão. Ele fica super fofinho e leve. Olha só, 5 xícaras de farinha de trigo deu esses 2 pão enormes. Olha, minha gente, que espetáculo esse pão. Olha. Dois pão enorme, super fofinho. Agora é só preparar o cafezinho e saborear essa delícia. Olha só, realmente parece um algodão de tão fofinho. E aí, gostaram da receitinha? Deixa um like pra mim e se inscreva no canal, tá bom? Fica super levinho. Olha que delícia, fica lindo esse detalhe, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Vou me despedir aqui de vocês, tá bom? Fica todos com Deus e até a próxima receitinha, tá? Tchau, tchau!